Olá, eu sou o pastor Eliseu Lemos, da The New Life, a Assembleia de Deus, aqui na cidade de Everett. Eu quero incentivar você, quero provocar você, quero encorajar você a assistir essa mensagem que vai seguir. Eu tenho por certo de que todos nós temos um desejo muito grande de ouvir Deus falar conosco. Ouça essa mensagem e eu tenho certeza de que você será tocado no seu coração. Um grande abraço. E o que eu vou falar nessa noite tem muito a ver com os meus óculos. Há mais ou menos um pouco mais de um ano eu comecei a usar óculos aqui novamente. Usava no Brasil, mas aí chegou um determinado tempo, não preciso mais de óculos, aí abandonei o óculos. Aí chegou aqui, depois de um tempo, precisei usar novamente os óculos. E quando eu fui fazer o óculos, quando eu fui pegar o óculos, né, fui lá no oftalmologista, fiz o exame, levei o exame para a ótica, né? Como é que chama? A pessoa que faz o óculos ali. E quando eu peguei o óculos, que eu coloquei ele a primeira vez, eu pensei assim, não acredito. O cara fez o óculos errado. Vou ter que esperar mais um mês para ele fazer a lente novamente. E falei para ele, falei assim, você fez o óculos errado. Ele, por que você está dizendo que eu fiz o óculos errado? Não, porque eu coloquei o óculos e está distorcendo totalmente a minha visão. Como é que eu vou andar desse jeito? Porque até antes de eu colocar o óculos, todas as pessoas eram mais altas e parecia que eu era mais alto. Quando sentava no carro, parecia que estava um pouco mais alto do chão. Agora, com os óculos, parece que as pessoas estão achatadas. Eu até vou tropeçar, não tem condições de andar. Daí ele falou, deixa eu ver a tua receita. Foi lá, pegou a receita, olhou. Não, segundo a tua receita, está o que você pediu. Não está. Está assim. Não está, impossível, não pode. Deveria melhorar a minha visão, não estragar. É impossível. Faz o seguinte, pega essa tua receita e vai lá no teu oftalmologista. Mas é isso que eu vou fazer. E depois você vai ter que fazer um óculos novo para mim. Cheguei no oftalmologista, ele pegou a receita, pegou o óculos, eu acho que a pessoa que fez o óculos para mim fez errado. As lentes estão erradas. Ele pegou, por que você acha isso? Porque a minha visão está totalmente distorcida. As pessoas parecem menores do que realmente elas são. Não tem condições de eu andar desse jeito. Os jovens que convivem comigo, os adolescentes, sabem que toda festa que eu vou, tem um refrigerante que vira na mesa, tem alguma coisa que cai no chão, que eu ia, né? Sempre assim, estabanado, batia, alguma coisa caía. Então, já vi o meu problema de visão. Vai piorar mais ainda agora. Aí ela pegou, botou meu óculos lá na máquina, fez os exames tudo, disse, não, teu óculos está perfeito. Impossível, a minha visão está toda distorcida. E aí ela falou uma coisa que calou no meu coração e o Senhor falou comigo. Não é a tua visão que está distorcida. A tua visão estava distorcida até agora. Agora você está vendo as coisas como realmente elas são. O que isso tem a ver com a palavra que eu vou trazer nessa noite? Meus irmãos, quando nós olhamos as coisas, tudo, desde as coisas mais simples de dentro da sua casa, até o seu trabalho, o seu relacionamento lá fora com qualquer pessoa, elas precisam ser vistas através das lentes da palavra do Senhor. Se você não olhar pelas lentes da palavra do Senhor, tudo que você olhar está distorcido. E olha esse mundo como está de cabeça para baixo. Tudo está distorcido. O que é anormal passa a ser normal. O que é normal passa a ser visto como anormal. Nós vemos isso, essa ideologia de gênero pregando enfaticamente para os nossos adolescentes e jovens nas escolas. Hoje em dia é anormal ser heterossexual. É anormal alguém te bater na cara e você oferecer o outro rosto. Isso é anormal. Mas quando você coloca a lente da palavra do Senhor sobre você, você vai ver que você está enxergando então corretamente. O que parecia desfocado, disforme, o que parecia fora da realidade, passa a ser a palavra do Senhor guiando você. E aí o caminho que você pensava que estava caminhando corretamente, você vai perceber, puxa, eu estava indo para o inferno. Como que eu tinha esse comportamento? Desculpa a palavra, mas eu já peguei me perguntando coisas que eu fiz no passado. Como eu fui tão idiota em fazer isso? Porque eu estava sem as lentes espirituais, sem as lentes da palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um jovem, um homem, que por muito tempo usou a lente
as lentes espirituais para enxergar as coisas. Mas num descuido, num dia, numa tarde ele tirou um pouco os óculos. E aquela tarde foi o suficiente para mudar toda a história da vida dele e da família dele. Trouxe grandes consequências para ele. Eu queria que os irmãos abrissem comigo em 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 26. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi, que é o nosso personagem de hoje, mandou que a trouxessem para o palácio. E ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Meus irmãos, aqui nós vemos, esse versículo é o resultado de uma ação de Davi que culminou em 2 pecados terríveis: adultério e assassinato. Certo dia, Davi estava passeando no terraço do seu palácio e, de repente, ele observa lá embaixo. Seu palácio ficava em cima das colinas e ele conseguia ver o pátio das casas. Que, naquele lugar, as casas de banho ficavam no centro do pátio. Então, ele conseguia observar os pátios. E, de repente, ele viu algo que lhe chamou a atenção. Ele viu uma linda mulher, nua, banhando-se. E aquilo fez com que ele inflasse a sua alma de desejo. E ele ficou muito curioso e queria saber quem era aquela mulher. E mais do que isso, ele foi se alimentando daquele desejo e ficou tão obcecado que ele queria aquela mulher para si. E mais do que isso, quando ele descobriu que aquela mulher era esposa de um dos seus mais fiéis soldados, ele manda matar o seu fiel soldado, Urias, para que possa ficar com essa mulher. Por quê? Porque nesse ato que ele teve com ela, quando tomou ela para si, aconteceu um imprevisto. Ela engravidou. E aí ele queria resolver toda a situação da sua própria forma. Foi um dia que ele tirou as lentes. E quando eu observo esse pecado exclusivamente de Davi, eu vejo que Deus fez questão de mostrar, de colocar esse erro exatamente para que nós percebêssemos que os grandes homens de Deus também pecam. E os grandes homens de Deus precisam descer até o chão e implorar ao Senhor misericórdia e perdão. E o Senhor está disposto e pronto e esperando a perdoar. Só que o que Davi fez, até culminar esse pecado, teve todo um processo até culminar nesse pecado. Não foi simplesmente assim, ele olhou e pronto, resolveu pecar. Não, foi um processo. E esse processo, esse passo a passo para chegar ao pecado, é o mesmo processo que eu e você executamos quando pecamos. É o mesmo processo. Meus irmãos, agora, nesse momento aqui, nós estamos vendo um Davi sanguinário e adúltero. Um Davi malvado e um Davi inescrupuloso. Mas nem sempre foi assim. Eu queria relembrar aos irmãos que esse Davi aqui é o mesmo Davi que há muito tempo atrás, quando era ainda muito jovem, ele cuidava das ovelhas do seu pai com todo zelo e todo carinho. E eu imagino que, graças a Deus, talvez porque não tinha Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Davi teve um relacionamento muito íntimo com Deus enquanto ele cuidava das ovelhas. Quantas e quantas vezes Davi provavelmente ficou olhando as suas ovelhas e de repente as ovelhas deitavam-se e descansavam com a segurança de que tinha um pastor cuidando deles. E Davi sabia por experiência que uma ovelha ela só se deita se ela tem certeza absoluta de que ela está em total segurança, senão a ovelha não se deita. Quantas e quantas vezes Davi lá sozinho no campo percebeu que precisava guiar as suas ovelhas para um lugar onde tivesse mais comida, onde tivesse uma água mais cristalina, mais fresca para as ovelhas, mas para chegar até lá precisou passar por despenhadeiros, onde as ovelhas poderiam morrer e cair desses despenhadeiros. Quantas vezes ele fez isso? E essa intimidade que Davi tinha com a sua profissão e ao mesmo tempo com Deus, essa intimidade inspirou o nosso querido Davi a compor um dos salmos mais belos e mais conhecidos da Bíblia, que é o Salmo 23. O 51 é depois que ele peca. Mas o Salmo 23, apesar do Salmo 51 ser um dos mais belos também. E nós vamos falar desse salmo aqui.
E o salmista Davi, consciente, sabendo que ele era um pastor de ovelhas muito íntegro e muito seguro e muito dedicado à sua profissão, ele começou a comparar ele a uma ovelha e Deus a um pastor. E ele começa a falar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lembra que eu falei que as ovelhas só deitavam quando se sentiam seguras? Ele fala assim no Salmo: deitar-me faz em verdes campos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Uau! Olha esse Davi: guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Talvez ele imaginando, quando ele passava por aqueles despenhadeiros, ele falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque tu, Senhor, estás comigo. E, Senhor, assim como eu usei aquela vara, talvez, para enfrentar um leão e um urso, para afugentar esse leão e o urso, assim como muitas vezes eu usei um cajado para levantar uma ovelha que tinha caído, para trazer essa ovelha mais perto de mim, Senhor, a tua vara e o teu cajado me consolam. Senhor, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E quando ele fala isso, preparar, quando um rei prepara uma mesa na presença dos inimigos para mostrar que ele honra e que ele tem intimidade com aquela pessoa para a qual ele está preparando aquela mesa, ele fala: Senhor, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E para finalizar o salmo ele disse: certamente. E certamente significa com toda certeza, sem sombra de dúvida, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Uau! É esse Davi que a gente está vendo que sanguinário, é esse Davi. É porque a gente teve um contraste tão grande. A gente agora acabou de fazer uma leitura de um Davi sanguinário e distorcido pelo pecado, distorcido pelo seu eu. Mas esse Davi não era desse jeito. Esse Davi que nós estamos vendo aqui, esse Davi sanguinário, era aquele mesmo Davi que quando Saul ficava endemoniado, se enchia de maus espíritos, Davi ia lá, tocava a sua harpa, e só o fato dele dedilhar a sua harpa expulsava os maus espíritos de Saul. Esse Davi que nós estamos falando aqui, era um Davi que tinha uma empatia muito grande pelos seus homens. Ele tinha um cuidado muito grande pelos seus homens. Veja bem, algum tempo atrás, antes de acontecer esse fato horrível na vida de Davi, aproximadamente 1 ano e meio atrás, Davi soube que o rei dos seus inimigos, o rei dos Amonitas, tinha morrido. E ele levantou uma comitiva e disse: vá até o rei, que é o filho dele, que agora se chama Amnon, vai até Amnon e diga que Davi está mandando uma comitiva para mostrar as suas condolências, para mostrar que nós estamos tristes por isso ter acontecido. Vamos fazer paz com eles. E quando esses homens, essa comitiva, chegaram até Amnon, Amnon olhou e falou assim: não, Davi deve ter mandado esses homens como espias. Vamos humilhá-los. E a forma mais alta de humilhação para um homem naquela época era raspar as suas barbas. E eles rasparam metade das barbas daqueles homens e cortaram as suas vestes até a altura da genitália. Veja a humilhação daqueles homens. Veja, esse Davi sanguinário que mandou matar um homem para ficar com a mulher dele, ele viu essa situação e se compadeceu daqueles homens, daquela comitiva. E a gente vê Davi falando assim: olha, fala para esses homens que foram humilhados para eles não virem para cá. Diz para eles ficarem em Jericó até que a barba deles cresça, então eles podem vir até mim. Veja se isso não é uma sensibilidade de um ser humano que tem amor pelo seu próximo. Não é uma sensibilidade de alguém que acabou de cometer um assassinato e um adultério. Davi, ele usava constantemente, até esse dia, as lentes espirituais dele. Quando ele chegou para enfrentar aquele gigante, enquanto todos estavam vendo um gigante, ele estava vendo uma oportunidade para glorificar o nome do Senhor dos Exércitos. Tanto que, quando aquele gigante viu Davi chegando perante ele com pedaços de pau e com pedras, aquele gigante gritou assim: sou eu algum cão para veres a mim com pau? Vem a mim, moleque, que eu darei a tua carne para as bestas feras do campo comer. Todas as pessoas tremeram com aquela voz, talvez mais grave do que o próprio pastor Eliseu, né?
ficaram com medo, porque era um homem muito grande. E uma vez nós fizemos aqui, pedimos para o Bebeto botar a sua perna de pau, não sei o nome, mas tem o nome daquilo lá, né? E ele ficou aqui na altura desse teto, e nós tentamos fazer uma comparação. Ficou na altura desse ceiling, enquanto que o Jadiel ficou aqui. Era a diferença de tamanho que um tinha para o outro. Todo mundo olhava Davi e falava, Davi, esse menino é louco, olha o que ele está fazendo, enfrentando o gigante. Todos sem as lentes espirituais, mas Davi observando a oportunidade que Deus poderia dar para vencer aquele gigante. Davi responde uma resposta muito sábia. Olha, gigante, tu vens a mim com espada e com lança, mas você não está vendo que eu estou vendo a mão de Deus aqui. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele agiu, atirou aquela pedra, e o interessante que, para Deus mostrar que era realmente o Senhor que estava ali, o gigante recebeu uma pedrada na testa, e a Bíblia diz que ele caiu para frente, para mostrar. Isso é contra a lei da física. Se eu recebo uma pedrada aqui, pelo impacto eu caio para trás. Para quem assiste o UFC, sabe muito bem disso. Davi, esse mesmo Davi, nós estamos falando desse mesmo Davi. Mas, por que Davi pecou? Meus irmãos, por que tantas vezes nós encontramos pessoas nas sarjetas, nas valas da vida, pessoas que já foram usados tremendamente por Deus, pessoas que têm talentos, que têm dons, tinham dons e hoje estão ali no mundo e ninguém dá nada para ele. O que levou Davi a pecar? A mesma coisa, os mesmos atos, o mesmo comportamento que nos leva a pecar até hoje. A humanidade mudou, a humanidade tem novas tecnologias, a humanidade adquiriu novos comportamentos, mas o que está intrínseco dentro do ser humano, que é o mal, que é o pecado, que foi colocado dentro do ser humano, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, esse mal continua agindo do mesmo jeito. E o pecado continua sorrateiramente tragando da mesma forma. Mas o que fez Davi pecar? Primeiro, quando Davi soube que aqueles homens tinham sido humilhados, Davi falou o seguinte: fiquem lá em Jericó, eu vou levantar um exército e eu vou lutar contra esses amonitas. E ele levantou um grande exército e ele foi contra os amonitas. Ele exterminou os amonitas. Não por completo. Faltava alguma coisa, mas como chegou o inverno, eles tiveram que parar a guerra. Era normal, durante o inverno parava a guerra, os soldados se reagrupavam, os reis se reagrupavam, e na próxima primavera, os reis com os seus soldados voltavam à guerra novamente. Então, o que acontece? Davi tinha praticamente vencido aquela guerra, faltava, só limpar os cantos ainda que ficou faltando limpar, ou só tirar aquele pozinho de cima da guerra, faltava alguma coisa só para terminar. E a Bíblia diz aqui nesse texto que nós lemos, lá no começo do capítulo 11 de 2 Samuel, que Davi estava no terraço do seu palácio, na época do inverno, nos tempos do inverno, na época em que os reis iriam para a guerra. Veja, e ele estava fazendo o quê? Depois de descansar à tarde, olha que coisa, olha que estranho. Depois de descansar à tarde, ele então sobe preguiçosamente até o terraço e ele começa despreocupadamente, despretensiosamente a observar a vista, aproveitar a brisa suave que o seu palácio proporcionava naquela hora. Primeira coisa que leva Davi a pecar e que leva nós a pecar: estava no lugar errado e estava ocioso, sem nada para fazer. Quantos irmãos já ouviram aquele ditado que diz que a mente vazia é oficina do... Está aí uma prova. A mente vazia é oficina do diabo. Na verdade, não existe mente vazia. Na verdade, quando você para de fazer alguma coisa, você então começa a dar lugar para que o diabo possa atuar na sua mente. Quando você fica lá parado assistindo a rede porcaria de televisão, você está dando lugar para o diabo atuar na sua mente. Meus irmãos, Davi naquela hora ele deveria estar em outro lugar. Ele deveria estar guerreando naquela hora. Um dos primeiros passos, além de estar no lugar errado, talvez ele estava racionalizando. É o que nós fazemos muitas vezes. É o que muitas vezes acontece antes da traição.
Davi talvez pensou assim, puxa, eu já tive tantas batalhas. Olha, ganhei tantas batalhas, eu mereço um descanso. Posso ficar aqui descansando. Quantas mulheres falam assim, meu marido é um grosso. Meu marido, se o meu marido não percebe a mulher bela que eu sou, tem outras pessoas que vão perceber. Quantas vezes isso é o princípio de uma traição? E o contrário, puxa, eu trabalho tanto, minha mulher não percebe, não valoriza. Eu podia chegar em casa, ela poderia estar me recebendo bem, com a casa limpa, se bem que aqui é outra realidade, né? Mas poderia me receber com um sorriso no rosto. Que aqui hoje em dia o homem e a mulher saem para limpar as casas, né? Mas poderia valorizar quantas vezes? E aí isso começa, isso é o princípio da racionalização. Eu mereço um pouco mais, eu estou começando a dar brecha quando eu faço esse tipo de coisa. Outra coisa, Davi, e nós temos que saber, Davi já soube da pior forma, mas nós precisamos relembrar que a nossa batalha não é contra a carne e nem contra o sangue, é contra os principados e as potestades. Efésios 6:12. Logo, se a nossa batalha não é contra a carne e contra o sangue, e é contra os espíritos, contra os principados e potestades, uma batalha está ocorrendo, certo? Agora, o problema é que nós temos a opção de escolher o campo de batalha e nós não escolhemos. Davi estava tendo uma batalha, ele estava no lugar mais seguro do seu reino naquele lugar. Ele estava no momento, no auge, no ápice da sua carreira. Ele estava num lugar que ninguém poderia tocá-lo. No entanto, ele estava o mais vulnerável possível no seu reino. E o problema é esse. Ele estava mais vulnerável porque espiritualmente ele estava mais vulnerável. Ele estava num campo de batalha onde ele poderia ser vencido. Quantos de nós, às vezes, deixamos de vir na igreja? Vou ficar em casa hoje. Hoje eu estou muito cansado, começa a racionalizar, né? Estou muito cansado, mereço ficar em casa hoje. E escolhe um campo de batalha diferente. A carne já é fraca. E ainda você fica alimentando a carne com porcarias. Ninguém fica, hoje eu não vou na igreja, eu vou ficar em casa louvando ao Senhor. Hoje eu estou com muita vontade de louvar ao Senhor. Mas eu quero ficar, tem culto, mas eu quero ficar em casa louvando ao Senhor. Quero ficar em casa entoando cânticos ao Senhor. Quero ficar em casa dando os meus dízimos e as minhas ofertas, que é uma das maneiras de louvar ao Senhor. Quero ficar em casa ouvindo a palavra do Senhor. É isso que eu vou fazer hoje. Ninguém faz isso. Eu vou ficar em casa e vou ver o que tem no Netflix para ver. Faz aquele seriado que faz tanto tempo que eu não vejo. E o Netflix até que tem coisas boas, mas a gente escolhe justamente a pior coisa que poderia ter para ver. E começa a vulnerabilizar o seu campo de batalha. O diabo está ali, ele sabe todos os lugares que ele pode se esconder para atacar a sua mente quando você faz isso. Meus irmãos, eu e você temos que saber que se nós estamos lutando contra a carne e o sangue, vamos botar um campo de batalha onde eu seja privilegiado, onde o meu espírito tenha privilégio. Namorados, onde escolhem os campos de batalha, estão sempre lutando contra os seus instintos, os seus hormônios, escolhem campos de batalha que são totalmente propícios para justamente cair e, consequentemente, ter uma fornicação, obrigado, Paulão. Ter uma fornicação e uma gravidez indesejada, e aí é uma consequência para o resto da vida. Por quê? Simplesmente porque escolheu o campo de batalha errado. Se você sabe que você tem uma queda para aquele determinado tipo de pecado, fuja dele. Não deixe o diabo escolher o ponto de batalha, o lugar de batalha. Uma outra coisa que Davi não fez, que ele costumava fazer muito no passado, foi a questão de consultar a vontade do Senhor. Se nós olharmos aqui no livro de Samuel, nós vamos ver alguns tempos antes, Davi, com o seu exército emparelhado, pronto para lutar contra os filisteus. Ele tinha toda vantagem sobre o exército filisteu. Mas antes de ir, se você quiser acompanhar, lá em 2 Samuel capítulo 5 e 19, você vai ver que antes de Davi lutar contra os filisteus, Davi faz uma coisa muito importante e essencial. A Bíblia diz que Davi foi consultar ao Senhor. E ele pergunta, Senhor, eu devo ir lutar contra os filisteus? É óbvio que ele deveria lutar contra os filisteus, mas ele pergunta, eu devo ir?
E Deus dá uma resposta óbvia. Você deve, pode ir lutar que eu vou te dar a vitória. Mas ele colocou os filisteus para correr. Acontece que não matou todos os filisteus e eles se reagruparam, num grupo menor, mas se reagruparam para vir novamente contra Davi. E Davi, horas, se na primeira investida, que o exército filisteu estava forte e imponente e ele venceu de maneira muito clara e muito fácil, na segunda investida, que o exército estava acabado, caído, machucado, com certeza ele venceria de novo. Para que consultar o Senhor para as coisas tão óbvias? Para que perguntar a Deus umas coisas tão óbvias? Para que perguntar para o Senhor se eu devo ou não namorar essa pessoa? Para quê? É uma coisa tão óbvia. Para que perguntar ao Senhor, Senhor, me dirige aonde que eu devo escolher, o que eu devo escolher para fazer em relação ao meu futuro profissional? Para que consultar o Senhor? Para que consultar o Senhor quando levanta de manhã e, Senhor, me guia, me mostra o que eu devo fazer, onde eu devo colocar os meus passos? Para quê? Se você já tem o seu schedule todo formado, para que consultar o Senhor em relação a isso? Mas uma consulta ao Senhor pode fazer toda a diferença. E na segunda vez, Davi vai consultar ao Senhor. Era óbvio que ele deveria ir para a batalha. E Davi fala, Senhor, devo subir contra os filisteus novamente? E o Senhor dá uma resposta óbvia. Não. Ué? Não, você não vai subir. Você, ao invés de ir ao encontro deles, você vai por detrás deles, eu vou dar uma estratégia militar, e eu vou mostrar para você que não é você que vence as tuas batalhas, sou eu. E o Senhor quer fazer isso, Ele quer fazer parte do teu schedule. Quando você vai fazer o teu schedule semanal, coloca Deus para fazer parte do teu schedule, porque Ele está com muita vontade, Ele está ávido para mostrar para você que Ele faz parte, que é um milagre o teu schedule. Que é um milagre quando você ganha o teu dinheirinho no final da semana. Que é um milagre você estar vivo no final do dia. As coisas triviais, as coisas óbvias, o Senhor quer fazer parte. Leva o Senhor para trabalhar com você, coloca Ele do lado, se você é um contractor, coloca do lado do seu banco e diz, Senhor, vem comigo. Agora eu vou mais uma vez lá, me protege, me guarda, vou entrar nesse cliente. E Davi consulta o Senhor e o Senhor fala, olha, você vai, fica atrás daquelas amoreiras. Mas não avança até que você escute um barulho na copa das amoreiras, como se fosse a marcha de alguns soldados. Quando você escutar esse barulho, então você pode atacar os filisteus. E Davi fez isso e ele tem a vitória certa. Uau! É esse Davi que eu estou falando que está aqui nessa situação pecaminosa. Veja, primeiro lugar, ele não vigiou. Segundo lugar, ele não consultou ao Senhor. Ele tinha um excesso de confiança. Bom, eu estou aqui no meio do meu palácio, eu sou o rei Davi, eu consegui unificar todo Israel, nenhum rei antes conseguiu fazer isso. Judá e todas as outras tribos estão comigo. Quem vai me tocar aqui? Quem vai ousar subir ao palácio e me tocar aqui? Ninguém é louco a tal ponto. Por isso eu estou bem tranquilo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Ainda ontem eu estava falando isso com os adolescentes aqui. E aí eu peguei, a irmã Isabel está ali, falei com o Pedro, falei, Pedro, vem aqui. Eu vou fazer uma coisa com você, Pedro. O Pedro é um dos maiores dos adolescentes, por isso que eu escolhi ele. Pedro, eu vou tentar te derrubar e você faça de tudo para você não cair. Mas de tudo, só não me bata. Mas faça de tudo para não cair. E eu pedi para o pessoal cronometrar quanto tempo eu ia conseguir derrubar o Pedro. Em 9 segundos eu derrubei o Pedro. Na verdade, eu nem derrubei, porque quando eu dei o golpe, que eu fui fazer ele cair, eu segurei ele no colo para ele não cair com tudo no chão. Então, seria menos tempo. Talvez em 7 segundos eu teria derrubado o Pedro. É que eu fiz judô quando eu tinha 12 anos de idade. E outra, minha massa corporal ajuda muito também, né? Muito bem, Pedro, você caiu, ok. Agora eu quero fazer o seguinte, Pedro. Por favor, fica no chão. E não saia desse chão, eu vou tentar te levantar. Mas não deixa eu te levantar de jeito nenhum. Da mesma maneira que você não queria cair, eu quero que você não queira levantar. E eu tentei com todas as minhas forças levantar o Pedro. Não consegui. Todas as técnicas possíveis para colocar ele de pé, não consegui. Daí eu fiz o seguinte, bom, já que eu não consigo, eu vou pedir para todos os adolescentes que estão aqui, tinha 7 adolescentes, vem aqui e me ajude a levantar o Pedro. 7 meninos, né? Vem aqui e me ajude a levantar o Pedro. Os 7 não conseguiram levantar o Pedro. Não teve jeito. Horas, quando estava quase levantando o Pedro inventava uma técnica dele lá, ficava todo molinho e caía.
Não tinha jeito. E aí eu falei, vocês estão vendo? Por que o Pedro consegue ficar no chão tão facilmente? Porque tudo na nossa vida nos puxa para baixo. Porque nós nascemos com o vírus do pecado. Nós nascemos com o pecado. Todos pecaram. Nós já nascemos com isso. E você naturalmente está inclinado para o mal. Naturalmente, se você não fizer nada, você vai cair para o mal. Por isso, quando você cair, é muito difícil você levantar novamente. É muito difícil. Então, toma cuidado com o teu excesso de confiança. Se você pensa que está de pé, cuide para não cair. Davi estava de pé. Ele estava vendo só o que ele conquistou materialmente. Ele esqueceu de cuidar a batalha que ele estava tendo espiritualmente. Eu imagino que quando Davi estava no meio de uma batalha, a gente observa quando Davi entra lá pela cidade junto com Saul, que Saul ficou com inveja de Davi, que as pessoas começam a gritar, ei, Davi, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Porque provavelmente Davi era muito bom na guerra. Então eu imagino que ele ficava atento a todo segundo, a todo instante, quando ele estava no meio de uma batalha, para que ninguém viesse atacá-lo por trás, para que não viesse nenhuma flecha do alto. Ele também ficava atento espiritualmente, quando ele estava lá lutando espiritualmente. Mas naquele momento, quando ele estava com seu excesso de confiança, e aí no seu excesso de confiança, esquecendo de louvar ao Senhor, estando no lugar errado, na hora errada, Davi, então, ele vê aquela cena. E o diabo sabe que o homem, está aí o Jair, que é PhD em homem ao máximo, mulher única. Não, homem ao máximo, não é mulher única, a esposa dele. Sabe que o homem é atraído pelo que ele vê, enquanto que a mulher é atraída pelo que ela ouve. É por isso que os irmãos olham para mim, pô, como que Osias conseguiu uma esposa tão bonita? Porque eu tive uma boa lábia. Se ela fosse pelo que ela ouve, e às vezes eu pergunto, Vanessa, o que fez você casar comigo? Com certeza não foi tua beleza, Osias. Tá? De fato, então, Davi, ele foi atraído por aquilo que ele viu. Meus irmãos, o homem está automaticamente inclinado para o mal. O coração do homem está inclinado para o mal. A Bíblia diz que do coração do homem procede todas as coisas más. Quantas vezes eu já vi pessoas falando assim, o inimigo foi tão sujo comigo, o inimigo está me botando uns sonhos esquisitos na minha cabeça. Irmão, eu sonhei que eu estava traindo a minha esposa. Aí eu pergunto, o que você anda assistindo? O que você anda lendo? O que você anda fazendo? Às vezes, o coitado do diabo não tem culpa nenhuma. Está lá infernizando a vida do vizinho lá. Não tem nenhuma culpa, é você, a Bíblia diz que é do teu coração que procede as coisas más. Por isso, tome cuidado, quando você for pedir conselho para alguém, a pessoa fala assim, segue o teu coração, irmão. Corta isso da tua vida, esquece, não segue o teu coração. O teu coração vai sempre inclinar para as coisas erradas. É melhor você perder, às vezes, 3 semanas, 4 semanas, 1 ano, 2, 3, buscando a resposta do Senhor, do que depois você ter uma vida inteira desgraçada, porque você não buscou a resposta do Senhor. Obrigado, Senhor, por me guiar minhas águas tranquilas. O Senhor sempre manda o seu soldado. Então, meus irmãos, ele não buscou, ele foi inclinado, o diabo sabia que ele era inclinado para o mal. Cuidado com o que você vê. Quem sabe até Davi, ele tinha o direito, e a Bíblia diz que talvez ele tinha 10 concubinas, provavelmente até 10 concubinas, ele tinha um harém. E era lícito ele ter o harém com quantas mulheres? Salomão teve 700 princesas e 300 concubinas. Quando a gente vê depois aqui, o próprio Deus falou para Davi, Davi, se você pedisse mais, eu te daria mais. Se você tivesse pedido mais esposas e mais mulheres, eu te daria. Davi estava alimentando o cérebro com coisas que não vinham de Deus. Ele cedeu à tentação. Jesus certa vez falou o seguinte, olha, ouviste que os mandamentos dizem, não adulterarás. Mas eu te digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção de adulterá-la, já cometeu adultério no seu coração. Veja bem, a Bíblia é repleta de pessoas que falam, que mostraram quando eles começaram a pecar. O próprio Davi,
seu filho primogênito Aminon. Aminon, filho de Davi, filho legítimo de Davi, de repente olhou para uma das filhas de Davi, casado que era filho de uma outra mulher, Tamar, que era irmã de Absalão. Davi tinha suas esposas e cada esposa morava com seus respectivos filhos numa determinada casa. E Aminon olhou para Tamar e teve algum momento na vida de Aminon que Aminon olhou para ela mais do que se olha para uma irmã. E ele começou a cobiçar a Tamar. Meus irmãos, nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça. A gente até não pode impedir que eles façam de repente uma sujeira na nossa cabeça. Mas ninho, nós não podemos deixar fazer. Nós não podemos impedir que as tentações venham. Mas ceder às tentações, você tem todo o poder para isso. De repente, Aminon olhou e começou então a imaginar como que seria a sua ação se ele conseguisse possuir a minha irmã Tamar. Nesse momento, ele pecou. Quando ele começou a vislumbrar na mente dele o que ele poderia fazer com aquela mulher, aí ele já estava pecando. Porque quando está na tua cabeça a vontade de fazer e só precisa de uma oportunidade, já é pecado. E aí são dois estágios. Existe um pecado sem consequências, porque só aconteceu na tua cabeça, você pediu perdão e o Senhor te perdoou. E existe o pecado, como aconteceu com Davi, com consequências, que daí você fez. Então, se você está inculcando algum pecado, ainda hoje, a salvação está batendo a sua porta. Entrega aos pés do Senhor. Meus irmãos, até aí tudo bem, mas Davi acabou pecando. E o problema é que ele resolve saber um pouco mais a respeito daquela tentação. E a Bíblia diz que Davi manda perguntar quem que é. Vai lá e pergunta quem é aquela mulher. E os homens vão perguntar quem é aquela mulher. Ao invés dele fugir da tentação, ele se aproxima ainda mais. A Bíblia é bem clara de dizer para você conseguir fugir, para o diabo não ter nenhum poder sobre a sua vida, a Bíblia diz para você simplesmente resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas ele não, ele manda buscar mais informações a respeito daquilo. Se você for olhar, não é assim que acontece com a gente, quando a gente começa, não, eu vou andar mais um pouquinho, eu não vou cair nesse pecado, vou fazer mais um pouquinho, vou chegar até na beirinha, não vou cair, não vai acontecer, isso não vai acontecer comigo, eu sou muito forte, eu sou temente ao Senhor, eu sou temente à palavra do Senhor, isso não vai acontecer comigo. Mas não foi isso que aconteceu com Davi. Ele foi se aproximando, e quando ele viu, e ele manda trazer aquela mulher para perto dele. Talvez Davi estava racionalizando o seguinte, ok, quem é aquela mulher? Vai lá perguntar. Eles voltam com a resposta. Olha, ela é esposa de Urias, ela é casada, o nome do pai dela é esse, e ela é dessa família. Davi já tinha pecado na sua mente. Ou não. Vamos conjecturar que ele não tivesse pecado ainda. Mas ele começou a brincar. Ele falou assim, então vai lá e traga ela para perto de mim. Talvez Davi queria ver ela de perto. Como é que era aquela mulher bela lá de longe, que eu só conseguia ver ela de longe, mas eu quero ver ela de perto. Meus irmãos, se você quer resistir ao diabo, a Bíblia diz, abstém-vos de toda a aparência do mal. É assim que você vai resistir ao diabo. O que aconteceu? Davi manda ela vir, e Davi não resiste à tentação, e Davi cai. A maioria de nós, quando pecamos, a gente coloca a culpa numa outra pessoa. Foi assim no princípio. Ô, Adão, o que tu fosse fazer? Ah, Senhor, a mulher que tu me desse como esposa, foi ela que me deu do fruto para eu comer. Ó, Senhor, a culpa não é minha. Quem mandou fazer uma mulher dessa para mim? Você devia ter feito uma mulher que me instruísse, uma mulher que me botasse para frente, uma mulher que me levasse para a igreja, não uma mulher que fica me puxando para baixo. Ela que me ofereceu o fruto, Senhor. Se ela não tivesse me oferecido o fruto, eu não teria comido. Foi tu que fez essa mulher. Olha aí, Senhor. Ok? Eva, o que você foi fazer? Ah, Senhor, a serpente veio falar. O Senhor criou a serpente, olha só. A culpa é sua, Senhor. Nunca... Meus irmãos, eu quero dizer para você, por mais racional que seja, por mais desculpa que você tenha para o pecado que você fez, no final das contas, quem escolheu fazer o pecado foi você. Quem escolheu pecar fui eu.
quando chegarmos perante o juízo, nós não podemos dizer assim, ah, Senhor, mas você viu como é que a minha vida era difícil, Senhor. Eu acordava 5 horas da manhã. Tinha 22 casas para limpar, Senhor. Ah, Senhor, era tão difícil. Aí eu chegava em casa, eu só queria um carinho, só queria um pouquinho de atenção, só queria que meu marido me ouvisse. Esse marido que tu me deu, Senhor. Mas quem escolheu pecar, minha filha? Foi ele que te obrigou a pecar? Você escolheu pecar. Todas as circunstâncias vão ser favoráveis para você pecar, mas no final a escolha de pecar é você. E sabe, no final das contas, qual é a pior tentação, a mais difícil da gente resistir? É aquela tentação de fazer a nossa vontade. Resultado, Davi traz aquela mulher, ele peca com ela. Tranquilo, manda ela para casa, beleza, o marido estava na guerra, tranquilo. Ninguém precisava ficar sabendo. E aí que está o grande erro. Não, os olhos do Senhor, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então Davi pensou, ninguém precisa ficar sabendo. Ok, beleza, fiz o meu ato, ninguém precisa ficar sabendo. Mas, uma consequência. Depois de alguns dias, ela manda dizer para Davi, Davi, é o seguinte, eu estou grávida. E você sabe que meu marido está na guerra, não pode ser dele. Então, você fez um filho em mim. Veja bem, um pecado gera o outro pecado. E Davi, então, de adúltero, começa a criar um estratagema para poder fazer uma engrenagem para que ele possa se sair bem daquela situação. Tranquilo, eu sou muito inteligente, deixa comigo, vou resolver a situação, deixa comigo. Manda trazer Urias da guerra. Pelo que se entende, Davi deu o alimento para ele. Passa uma noite com a sua esposa hoje. E acontece que Urias, ele era um homem muito íntegro. E ele não se sentia bem sabendo que os irmãos dele, os amigos dele estavam na batalha e poderiam ser mortos enquanto ele estava no bem e bom com a sua mulher. E a Bíblia diz que ele não foi para casa. A Bíblia diz que ele foi até no lugar onde os guardas do palácio dormiam e dormiu lá naquele lugar. Davi ficou sabendo disso. Meu plano deu errado. Tenta mais uma vez. Urias, vem jantar comigo. E a Bíblia diz que Davi, Urias, toma aqui um vinho. Obrigado, Senhor. Toma mais um, Urias. Até que Urias ficou bêbado. Agora Urias vai para casa. Muito bem, cabeça cheia de vinho, muito tempo na guerra. Obviamente, ele deve estar com saudade da esposa, né? Cansado de ver aquele suor e sangue lá na guerra. A esposa cheirosinha em casa. Vai para casa, Urias, e se deita com a sua mulher. Por quê? Se ele fosse deitar com a sua mulher em casa, 9 meses depois, quando o filho nascesse, o filho seria, por todas as vias, de Urias e da mulher. Ninguém precisaria ficar sabendo do pecado de Davi. Acontece que, mais uma vez, Urias negou-se a ir. Veja bem as consequências do pecado. Então, Davi, não satisfeito, ele faz uma terceira proposta. Pega essa carta, Urias, e leva para Joabe. Não leia essa carta, mas leva para Joabe. E nessa carta estava escrito para que Joabe colocasse Urias na frente do campo de batalha, de forma que ele viesse a morrer. E fosse bem explícito e bem claro. Ele queria que Urias morresse. E não deu outra. Urias, na frente do campo de batalha, morre. E aí que vem o versículo que nós lemos. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. E passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. E ela se tornou sua mulher. Até aí tudo bem, tranquilo. O problema é que depois do ponto final, tem uma frase. Mas o que Davi fez, desagradou ao Senhor. Veja bem, se Davi tivesse pelo menos consultado um amigo, quem sabe um amigo, alguém poderia aconselhar Davi a fazer a coisa certa. Mas a gente vê que Davi não tinha amigos nesse momento. Ele era tão superior, tão cheio de si, que ele não tinha amigos e não tinha nenhuma esposa com quem ele pudesse deitar no final do dia e contar para ele os seus problemas. Não tinha nem filhos. O relacionamento que Davi tinha com os filhos eram terríveis. Davi não educou, por mais que era um homem segundo o coração de Deus, ele foi um fracasso na criação dos seus filhos. Davi, por esses passos, estar no lugar errado, por excesso de confiança, por não consultar ao Senhor, ele acabou pecando. Pecou e ainda começou a desenvolver uma cadeia de pecados para acobertar o primeiro. O pecado causa isso. Ele causa a escravidão. Ele faz de você um escravo. E acontece que Davi pensou que estava tudo bem. Mas aí apareceu alguém na vida de Davi.
E ele contou uma história para Davi. Davi estava tão absorto nos seus pecados que ele não percebeu que aquela história que aquele homem estava contando tinha muito a ver com ele. O profeta Natan falou: Davi, eu tenho uma historinha para contar para você. Existiam 2 homens, um homem muito rico, que tinha muito gado, muitas ovelhas, tinha muitas propriedades, e um outro homem muito pobre, que só tinha uma ovelha. E aquela ovelha ele tratava com tanto cuidado, tanto carinho, como se fosse parte da família. E a Bíblia diz que quando Natan contava essa história, ele dizia, ele pegava essa ovelha, colocava no colo e dava de comer no colo para essa ovelha. Acontece que um dia, esse homem muito rico recebeu uma visita. E como é costume dos orientais, ele precisa servir muito bem os seus visitantes. Só que ele era tão avarento que ele não quis matar nenhuma das suas centenas de boi, nenhum dos seus milhares de ovelhas. Ele foi até o homem pobre e tomou a única ovelhinha que ele tinha e matou para oferecer para o seu visitante. Quando Davi ouve isso, que agora ele já não era mais um homem temente a Deus, ele já não era mais um homem que tinha empatia pelas pessoas. Agora Davi era um homem sanguinário, era um homem adúltero, e ele estava se transformando num homem sem sentimentos. Ele pensava só em morte. A primeira reação de Davi fala: tem que matar esse homem. Esse homem tem que se matar e dar 4 ovelhas, restituir 4 ovelhas no lugar daquela. Tem que matar. Você acha que Davi estava querendo fazer justiça? Ele já não estava mais com senso de justiça. O pecado já tinha deturpado totalmente todo o ser de Davi. O Davi não estava com senso de justiça, ele estava com senso de vingança. Quando Natan ouve isso, ele fala assim: pois bem, Davi, eu quero dizer que esse homem é você. A casa caiu. O pecado dele foi aberto para toda a nação. E Natan começa falando: por que você fez isso, Davi? Por que você assassinou Urias e tomou a única esposa que ele tinha? Davi, o Senhor diz para você: não te dei eu Israel e Judá? E não te dei eu concubinas e esposas? Se fosse necessário, te daria muito mais. Por que você fez isso? Nunca na tua casa vai se afastar a espada. Você vai sofrer essa vergonha para o resto da sua vida. E tudo entendia que a última palavra que Natan fosse falar assim: e o Senhor vai te matar por isso. Porque foi isso que Davi sentenciou. E eu imagino que Davi estava esperando: agora ele vai falar que eu vou morrer. Quem sabe eu vou morrer como aconteceu com aqueles homens que tocaram na arca, morreram na hora. Quem sabe eu vou morrer como o rei Uzias, que simplesmente começou com uma lepra. Quem sabe eu vou morrer como Geazi. Vou morrer. E Davi, naquele momento, ele não estava nem um pouco preocupado se ia morrer ou não, porque aí ele começa a falar, ele fala a coisa mais linda e mais maravilhosa que o Senhor espera que você fale para ele nessa noite. Ele fala o seguinte: pequei contra o Senhor. Uau! E quando ele fala pequei contra o Senhor, todos os desígnios maus de Deus sobre a vida de Davi são aniquilados em relação à morte. E Natan fala: o Senhor te perdoou, você não vai morrer. Eu vou te dar vida porque você reconheceu que você pecou perante o Senhor. Eu sempre costumo dizer, o Senhor é um Deus de restauração. Davi fez tudo aquilo, mas o Senhor estava ansioso, esperando ele dizer: Senhor, pequei contra ti. Eu não sou digno. Davi não estava preocupado mais com o seu status social. Davi não estava mais preocupado com o que ia acontecer com ele. Ele estava já sabendo que ele era digno de morte. Ele diz: Senhor, eu pequei contra ti. Eu não quero saber de mais nada, Senhor. Eu pequei contra ti. E aí sim, ele começa a falar a seguinte oração. Veja se não se enquadra muito com muitos de nós quando fazemos alguma coisa errada e reconhecemos o nosso erro. Eu quero que nesse momento você pare e pense: existe algum pecado que você ainda não pediu perdão ao Senhor? Nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Quem sabe você está no primeiro estágio. Quem sabe você está flertando com o pecado. Está só olhando: isso não vai acontecer comigo. Quem sabe até você já caiu e está criando subterfúgios para novamente estar de pé. Está criando subterfúgio para que as pessoas que estão ao teu redor não vejam que você é um pecador. Não importa o que as pessoas pensam e olhem para você. O Senhor conhece e sonda o teu coração.
O Senhor sonda, sabe o que é esquadrinhar? Ele vê todos os cantos do teu coração. E esse pecado, que tantas vezes pode ter te feito sentir-se menos filho de Deus que você é, em nome de Jesus nessa noite vai cair por terra. O Senhor quer nessa noite que nós façamos essa oração como Davi. Senhor, pequei contra ti. E Davi fala o seguinte nessa oração: Senhor, tem misericórdia de mim pelo teu amor. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Senhor, eu pequei e a escolha de pecar foi minha. É essa oração que o Senhor quer. Senhor, eu pequei, eu escolhi pecar. Pequei contra Deus e somente contra Deus, e a escolha de pecar é minha. Por isso eu preciso do teu perdão, Senhor. Me perdoa. E o salmista Davi continua falando essa oração que é tão viva para nós ainda nesses dias. Eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, Senhor, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. E Senhor, tu tens razão de condenar-me. E ele continua falando no versículo 10: cria em mim, Senhor, um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. Todos os dias o pecado vem. Todos os dias nós somos tentados. Todos os dias. E todos os dias nós temos uma escolha. O Senhor está batendo no teu coração.